Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje será Isabela Morbach, que é cofundadora da CCS Brasil e é counsel do Campos Melo Advogados para o mercado de carbono, descarbonização e transição energética. Ela é advogada e é doutora em planejamento energético pela USP. E o tema da nossa entrevista será: o que é o combustível do futuro? Isabela, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Tudo bem, Divino? Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Prazer falar com você e eu espero que você me ajude a entender esse tema que é tão complicado para mim e para tantas pessoas. Eu tenho certeza que você vai ajudar bastante. Claro, estou aqui para isso. Isabela, como é que começou esse seu trabalho com essa área de carbono, descarbonização, transição energética? Conta para gente aí como é que tudo começou. Começou no meu mestrado. Eu saí do Pará, que é um estado minerador, para São Paulo para estudar, e eu comecei a estudar receitas de recursos naturais não renováveis, mineração, petróleo, gás. E quando eu comecei a estudar petróleo, eu fui fazer uma disciplina na USP e nunca mais saí. Então, eu passei das receitas de petróleo para como a gente vai descarbonizar os combustíveis, como os combustíveis vão ser importantes na transição energética, e aí fiquei e nunca mais saí. Eu acho que muita gente não tem a mínima noção o que é carbono, como é que o carbono influencia na vida da gente, o que isso tem a ver com o nosso dia a dia. Conta pra gente. A ciência descobriu que o famoso CO2 e outros gases de efeito estufa, quando eles são liberados na atmosfera, eles retêm o calor. E uma forma da gente não reter tanto calor e não aquecer tanto o planeta é não emitindo esses gases, é não mantendo esses gases na atmosfera. Então começou-se uma luta de identificar como é que a gente ia estimular, como a gente reduziria essas emissões. Dado que os combustíveis que a gente usa, a maior forma de produção de energia que se utiliza no mundo, e aí quando a gente está falando de energia, a gente não está falando só da energia elétrica, a gente está falando da energia usada para produzir cimento, para produzir aço, para o carro que a gente vai dirigir, tudo isso emite lá a nossa fumacinha e emite CO2 ou outros gases. Então, o grande desafio é como a gente continua fazendo tudo o que a gente faz na vida, mas a gente reduz essas emissões. E uma dessas formas é a substituição do petróleo e do gás. Na minha opinião, precisa ser uma substituição progressiva, ela não vai acontecer de um dia para o outro, por outras formas de geração de energia. E aí entram os combustíveis sustentáveis, os combustíveis que vão tentar substituir o petróleo, a gasolina, o carvão, que foram muito importantes nas últimas décadas, mas vão ter que dar espaço para outras formas de produção de energia. Por que esse processo não é mais rápido? Por que ele é tão lento? Porque a primeira coisa que a gente tem que saber sobre carvão, petróleo e gás é que, diferente de tudo que a gente tem, eles têm uma capacidade de geração de energia muito grande, porque eles concentram num pouquinho de molécula muito calor. Então, imagina, acho que a comparação é: alguém já usou um forno elétrico e um forno a gás? O forno a gás esquenta chega a uma temperatura muito maior. Quando a gente está falando de produzir cimento, produzir aço, fazer o carro andar, a gente precisa de muita energia. E não é fácil substituir, eu não consigo substituir tudo por energia elétrica. Especialmente os processos industriais e o próprio transporte. Então a gente vai precisar substituir isso aos poucos, porque custa construir fábrica nova, construir infraestrutura para carro elétrico, e algumas soluções elas não têm substituição mesmo, que eu preciso de muita concentração de calor. Então por isso não é tão simples substituir. Fora isso, a gente tem que perguntar para quem está assistindo se você topa
pagar 5 vezes a mais na conta de luz para ter uma energia mais limpa. Nem estou dizendo que essa é a proporção, mas em muitos países é. Para que a gente tivesse uma energia limpa no mundo inteiro, talvez essa conta fosse muito mais alta. E nem todo mundo no mundo consegue pagar essa conta. Mas isso não é muito mais uma questão de escala? Por exemplo, a gente usa combustível. Por exemplo, aqui no Brasil a gente usa etanol, né? A partir do momento que o etanol teve escala, a gente conseguiu fazer com que ele ficasse viável, né? Tanto é que ele compete com a gasolina. Uhum. Para muitos a gente precisa de escala, mas a gente precisa de teste e não é barato. Então a primeira coisa é isso. Segundo, é que vamos imaginar que o etanol é muito importante no Brasil, mas será que a gente consegue produzir etanol para o mundo inteiro? Acho que não. Nem todo mundo tem a área territorial que a gente tem para produzir cana e milho para produzir etanol. Então, a gente tem que olhar para a transição energética como uma receita que não vai ser igual para todo o país ou para toda a região. Porque tem país que tem muita capacidade de energia solar, tem país que tem muita capacidade de energia eólica, tem país que tem muita capacidade de produzir biomassa para produzir etanol. Tem país que tem muito pouco. No deserto, a gente não consegue plantar cana-de-açúcar, por exemplo. Então, a gente tem que olhar para cada um dos países e das situações de forma diferente para arranjar uma solução. E aí a escala pode ser um ponto muito sensível, assim como o custo. O etanol demorou muito tempo, né? As políticas do Brasil, o Plano Safra, foram políticas que foram construídas ao longo dos anos. Ela não é de hoje. Tem 20, 30 anos para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Só que a urgência climática vai demandar que a gente faça um pouco mais rápido agora. Já já vou entrar no assunto aqui do combustível do futuro, mas eu tô aproveitando que você está aqui, né? Tem que tirar dúvida com você, né? Não é todo dia que eu tenho autoridade no assunto aqui comigo. A OPEP e esses países produtores de petróleo, não são eles que ficam amarrando esse negócio, segurando, não, hein? Na verdade, sabe que eu acho que não? A gente vê um movimento muito interessante das produtoras de petróleo. Muitas delas não se chamam mais empresas de petróleo, né? Agora elas são empresas de energia. Para elas, vender energia limpa também vai ser um negócio. E muitas delas estão transferindo os seus negócios para energia renovável. Mas a escala no mundo é muito bruta. É que a gente olha para o nosso quintal, que é o Brasil, em que a gente tem muita energia renovável desde sempre, e especialmente por conta da energia hidrelétrica, e acha que é fácil, mas alguns países ainda têm na sua matriz de energia e de aquecimento 70% de fósseis. É muito. E vamos lembrar que hidrelétrica foi muito importante para o Brasil, mas hoje todo mundo bate na energia hidrelétrica. Se a gente tivesse que construir a capacidade de energia hidrelétrica que a gente tem hoje, agora, ninguém ia topar. É verdade. Não, mas eu vou trazer você aqui de novo para continuar a falar desse assunto em outro momento. Então, hoje vamos falar de combustível do futuro. O que que é esse combustível do futuro, que foi aprovado recentemente na Câmara? O combustível do futuro é um projeto de lei que ficou conhecido como combustível do futuro por conta do programa onde ele foi desenvolvido. Era um programa com muitos subcomitês e cada subcomitê estudava um combustível sustentável. E aí ele vem com o objetivo de criar políticas no Brasil, como foi o Plano Safra, né? Como foram as políticas para incentivo do etanol no passado. Só que agora para múltiplos combustíveis que a gente chama de combustíveis sustentáveis, colocando embalando em uma lei políticas que vão incentivar essa multiplicidade de combustíveis que a gente tem agora. Então entra no combustível do futuro políticas para ainda maior expansão do etanol, política para expansão do diesel verde, que é conhecido como HVO, dos biodiesels, política para ampliação do biogás, do biometano, que é o gás que tem a mesma molécula do gás natural, né, fóssil,
mas ele vem de produção de resíduos de lixo. É a famosa, aquele cheiro ruim do lixo produz um gás que pode ser usado para produzir energia. Tá também nesse o famoso SAF, que é o combustível sustentável de aviação. Que mais? E o armazenamento e a captura de CO2 tecnológicos, né? Que não é o da floresta, é uma captura tecnológica e o armazenamento. Ele coloca tudo isso nesse projeto e define políticas para incentivar a ampliação desses combustíveis. O que muda em relação aos biocombustíveis a partir de agora? A política que esse projeto de lei cria é uma política que a gente chama de política de mandato. Nada mais é do que definir um percentual que as empresas, que esses mercados vão ter que ter para esses combustíveis. Então, vou te dar um exemplo. O mais conhecido é o do etanol, né? Que define que a gasolina que a gente coloca no nosso carro, mesmo que você coloque a gasolina, um percentual dessa gasolina é etanol. Então, é obrigatório, isso não foi por vontade própria. Uma lei definiu que a gasolina brasileira tem um percentual grande de etanol. Foi uma política que deu certo e eles decidiram multiplicar essa política para o resto. Então, o que acontece agora? A lei diz que do consumo de diesel como um todo, um percentual vai ter que ser ou verde ou biodiesel, de forma geral. Que o gás natural comercializado hoje, se eu tiver 100 metros cúbicos de gás natural sendo comercializado, um percentual desse gás precisa ser biometano. E por aí vai. Então, por que isso é legal? Porque quem produz tem uma demanda obrigatória e consegue investir nessa produção, porque eu sei que eu vou ter um mercado para vender, porque alguém é obrigado a comprar. Isso faz com que tenha uma explosão de projetos para fornecer esses combustíveis. Eu tenho uma curva de aprendizado e o preço desses combustíveis cai e ele passa a não precisar de uma política, ele passa a competir, com o petróleo e gás, porque ele vai ter um preço muito parecido. Esse é o objetivo final. Tá, vamos para a prática então. Na prática, quais são os impactos desse projeto para os produtores de matéria-prima, por exemplo, que são ligados ao agronegócio? Que são várias as matérias-primas, né? Bom, quando a gente cria um mercado obrigatório, vamos dizer assim, artificialmente, a gente está dizendo o que para os produtores, grandes produtores, refinadores brasileiros. Vocês vão ter que produzir esse combustível de alguma forma, gente. E eles vão, como boa parte desses combustíveis é baseado em biomassa, então diesel verde é feito a partir de macaúba ou de palma, o etanol a partir de cana ou de milho, e por aí vai, o SAF também, vai ter uma procura no mercado para que pequenos produtores forneçam essa matéria-prima. Então, a tendência é que no mundo do agro haja uma procura das grandes empresas por produtores, porque nem toda refinaria tem as suas áreas para produzir essa biomassa. Então, eu procuro esses produtores para me fornecerem essa matéria-prima. Por exemplo, pode acontecer de uma empresa procurar um produtor de suínos, por exemplo, para que possa haver um aproveitamento ali daquele material para se fazer um biogás, por exemplo. Isso, para biogás, para o biodiesel, tem algumas rotas que usam material animal. Então, por exemplo, tem um cara lá que faz a extração de macaúba, por exemplo. De repente ele possa vender isso também. Mais ou Na menos isso. verdade, por exemplo, o clássico, no Pará tinha uma empresa que fazia isso, que é a Hum. palma. Então eu planto palma, eu planto a semente, né, de palma e vendo essa semente. Dessa semente se extrai um óleo. Eu não preciso ter um único produtor, eu posso comprar de vários pequenos produtores de semente de palma, eu compro essa palma e extraio o óleo, por exemplo. Uhum. Entendi.
Quais são as novidades que esse projeto traz em relação à captura e ao armazenamento do carbono? Para captura e armazenamento de carbono é um pouco diferente da política de mandato. O que que ele vai fazer? Ele vai Hum, estabelecer um marco regulatório, um primeiro passo para orientar a execução das atividades de armazenamento geológico de CO2. Ele vai dizer quem é a autoridade é uma atividade 100% nova, não era feita no Brasil. Então eu preciso saber para quem é a autoridade reguladora, quem manda em mim, como eu faço para pedir uma autorização para injetar o CO2? No fim do dia é isso. Quando eu tenho uma atividade nova, eu me pergunto, pera, quem é que fiscaliza essa atividade? Quem é que me diz o que é certo eu fazer? Ou como é que eu faço essa atividade de forma correta? Se eu fizer besteira, quem é que vai me punir? Quais são as punições? Então, o marco regulatório vai trazer essas definições. A ANP como agência reguladora, vai dizer que para eu injetar CO2 eu preciso de uma autorização, vai dar todas as regrinhas gerais que a ANP depois vai regular. eu vou ler alguma coisa aqui para você, e aí você vai fazer a tradução disso para mim, tá? Porque Tá para bom. mim é mais ou menos como se a gente estivesse falando uma outra língua que eu não conheço. O Uhum. texto define inicialmente que o operador da estocagem geológica é a pessoa jurídica que realiza as atividades de injeção de dióxido de carbono em formação geológica ou a sua retirada para reaproveitamento. Pelo amor de Deus, explica para a gente o que quer dizer isso aí. O que o artigo está dizendo é que quem vai fazer a operação de armazenamento é uma empresa, então uma pessoa Hum, jurídica, não uma pessoa física. Por quê? Porque a hum. pessoa jurídica tem bens, se fizer porcaria, ela vai ter bens para pagar a multa, ela vai ter técnicos, etc. Ela está dizendo que alguém pode pegar o CO2. Então, vamos imaginar o seguinte: a Hum, imagem clássica de CCS é: pensa na chaminé da indústria ou na certo. chaminé de uma termoelétrica, tem aquela fumacinha saindo. Eu Sim. pego aquela fumacinha e passo num filtro. Quando eu Hum, filtro essa fumaça, eu separo o CO2 do resto. Eu pego esse CO2, um monte de molécula gasosa, então uma fumaça, separo ela do resto, comprimo ela. Quando eu comprimo ela, ela tá bem apertadinha e eu vou pegar essa molécula comprimida, fazer um poço, e é um poço muito profundo, de 1.000, 1.500 metros de profundidade, e colocar o CO2 lá. A gente tem que imaginar que o reservatório geológico, que é onde vai ficar esse CO2, ele é como se fosse uma esponja. Tem aqui uma esponja seca. Ela tem um monte de buraquinho, não tem? Se eu tem. gotejo água, ela não retém essa água? O Retém. nosso, sub, o nosso subsolo é assim. O nosso subsolo, as rochas são feitas de pequenos buraquinhos capazes de armazenar essa fumaça que eu separei e injetei. E ela fica lá para sempre. Então, o que esse artigo diz? Que vai ter uma empresa que tem a habilidade para pegar esse CO2, fazer um poço e injetar esse CO2 nos buraquinhos que ficam a 1.500 metros de profundidade. Pois é, mas aí tem uma chaminé na minha cidade que solta essa fumacinha, outra chaminé na sua cidade, outra chaminé na outra cidade, lá longe. Como é que vai pegar tudo isso? Ou vai fazer um buraquinho em cada indústria dessa, em cada cidade dessa? Como é que é? Esse é um dos maiores desafios, porque eu não consigo transferir isso por Wi-Fi. Eu tenho que pegar e transportar. O que a gente está fazendo no mundo? A gente vai começar a mapear onde tem um monte de chaminé próxima. No mundo, por exemplo, do agro, onde tem muita concentração de empresas de produção de etanol. A gente sabe que existem estados que produzem mais etanol do que outros. Então, São Paulo, Mato Grosso. Essas empresas, elas estão próximas. Então, a gente constrói uma infraestrutura, um duto, que passa próximo de todas essas empresas, até o lugar onde a gente vai armazenar.
a gente não precisa de um poço para cada chaminé. O poço normalmente tem uma capacidade muito grande de armazenamento. Então, é como se eu fosse ter uma piscina com um monte de caixa d'água próxima. E aí eu tenho que criar um encanamento entre essas caixas d'água, que são as nossas chaminés, e um lugar onde eu vou armazenar esse CO2. Então, por dutos é o mais comum, mas eu posso transportar por caminhão, eu posso transportar por navio, depende da logística que a gente definir que vai ser feita. E o CO2 que é produzido pelos aviões, pelos barcos, pelos navios, pelos carros, pelas motos, pelo lixão da cidade, esse aí, o que vai acontecer com ele? Esses a gente hoje não consegue capturar. O que a gente precisa fazer é evitar que ele seja emitido. Então, por isso a gente troca o combustível do avião, do carro, de combustíveis fósseis, que emitem mais CO2, por combustíveis que emitem menos CO2. Porque imagina que pegar um monte de pouquinho de um lugar não é eficiente. Eu tenho que ter, ou eu pego de uma chaminé, ou eu mudo o combustível para que ele não emita. Você falou que é necessário criar um marco regulatório. O projeto em si, ele não é um marco que regulamenta tudo isso? Dos outros combustíveis, a gente não tem essa necessidade, porque os combustíveis em si, eles não precisam, vamos dizer assim, de uma lei que diga que você pode produzir. O que ele faz para os combustíveis de forma geral é definir a autoridade, etc. No caso do CCS, que é o armazenamento geológico, eu preciso de um marco porque o reservatório ele é um bem público. Então, eu preciso de um marco regulatório e para a CCS ele é um marco regulatório, sim. Para os demais, ele é uma evolução da lei, é uma política pública, eu diria assim. Digamos que eu tenho uma empresa e eu tenho Tá? interesse num processo de captura, de transporte, de estocagem geológica, porque eu ouvi falar que esse negócio dá muito dinheiro, eu adoro ganhar muito dinheiro, e eu falo, a minha empresa vai entrar nesse mercado. Como é que funciona isso? Já sabe ou ainda não se sabe? Já se sabe um pedacinho da história. Então, a lei vai dizer que se você quiser fazer alguma dessas atividades, você precisa bater na porta da Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis e dizer: me dá uma autorização. Aí a Agência Nacional de Petróleo vai definir o que você precisa para obter essa autorização. Essa informação a gente ainda não tem, porque a lei está sendo aprovada agora. Quando a lei for aprovada e aí começarem os divinos a baterem na porta da ANP, aí ela vai definir uma regra sobre o que o divino tem que entregar para a ANP para receber essa autorização. Tem que provar que ele tem recurso, que ele tem técnico, que ele é capaz de gerir o CO2 que ele vai armazenar, que ele tem condições financeiras de resolver o problema se houver um acidente. Então, a ANP vai criar essas regras ainda não estão definidas. Está em aprovação lá na Câmara dos Deputados um projeto que traz uma regulação específica, né, para essa captura e armazenamento do carbono. Qual que é a importância desse projeto? Que já é outro, não tem nada a ver com aquele que a gente estava falando anteriormente, não é? É outro projeto. Então, aqui tem uma historinha. O 1425, que é esse projeto que você está falando, ele foi apresentado antes e ele é o que a gente chama de um marco regulatório tradicional. Ele só trata de um tema e ele tem um monte de dispositivo. Ele tem, acho que, 28 artigos que tratam só de um tema. Isso é um marco regulatório tradicional. Com a aprovação do combustível do futuro, o que a gente está enxergando? Que existem duas possibilidades. Desse projeto ficar paradinho e tudo ser resolvido, como a gente chama por regulação, pela ANP, ou a gente perceber que a gente precisa de um pouquinho mais de definição na lei e esse projeto andar. O que eu estou observando é que existe a expectativa da gente não precisar mais da aprovação deste segundo projeto, porque o Combustíveis do Futuro teria, teoricamente, trazido tudo que eu preciso de
estar definido em lei. Mas essa é uma incógnita. A gente vai ter que testar na prática, ver se o combustível do futuro vai ser suficiente. O que eu posso dizer? Que ele é suficiente para a gente começar. Mas a gente vai ter que começar a fazer o teste, usar projeto de lei assim. A gente vai aplicando e vendo o que tem de problema. Quando a gente escreve, a gente não consegue antecipar tudo, né? Então, a gente vai ter que ir verdade. testando e avaliando. Quando que você acha que vai ser o futuro do qual o projeto trata? Olha, esse é um exercício difícil. A ANP vai ter que correr atrás. Então, o nosso futuro agora vai depender da Agência Nacional de Petróleo, que ela regule, que ela defina essas regras, porque hoje, de novo, se o Divino bater na porta da ANP hoje, a ANP vai falar assim: Divino, segura a emoção aí que eu vou definir o que a gente precisa para te dar essa autorização. Então, o futuro eu acho que é próximo. Eu sei que a ANP tem muitos técnicos que estão muito à frente e estudam esse tema, mas vai demandar um tempinho ainda. Não sei ainda dizer, espero que não seja muito grande. Qual que é o próximo passo depois de aprovado o projeto? O próximo passo é regulamentar, é definir todas as regrinhas que a lei diz, que a lei trata de forma ampla, agora a gente vai ter que tratar no detalhe. É tipo jogar banco imobiliário. Criaram o jogo. Agora alguém tem que escrever o manual do jogo. É basicamente isso. Eu adorei você, Isabel. Você conseguiu descomplicar muita coisa. É engraçado isso, né? Quando a gente traz esses exemplos, né, simplórios, assim, tipo, parece banco imobiliário. Cara, é um jeito fácil de se mostrar um negócio complicado. Adorei, obrigado. À medida que a Nada. coisa for andando, apareça de novo, adivinha, já tem novidade, vamos conversar e vamos tentar colocar as pessoas a par disso, tá bom? Tá bom. Obrigado, um abraço para você, viu? Muito obrigada. Eu conversei com a Isabela Morbach, que é cofundadora da CCS Brasil, Counsel do Campos Melo Advogados para o mercado de carbono, descarbonização e transição energética. É advogada, é doutora, gente, em planejamento energético pela USP. Veja bem, a gente nem sabia que existia isso, planejamento energético. Ela já é doutora nesse negócio. Então, vocês imaginam o que ela tem de conhecimento dessa área. E ela explicou para a gente de uma forma bem lúdica, bem descomplicada, o que é o combustível do futuro. Conta para mim, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, você sabia, você tinha entendido já o que era esse combustível do futuro? Deixa um comentário aí para a gente poder entender um pouquinho mais, tá bom? Ou trazer alguma explicação a mais para você. Se você gostou, deixa um gostei, compartilhe com outras pessoas e, o mais importante, se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.